E às vezes o silêncio, ele fala muito mais do que 1000 palavras. Quando você silencia, você automaticamente você está se esvaziando de si mesmo. E é aí que Deus entra muito no jogo. Perfeito. Entra muito nesse jogo para ele ser Deus. Aí sim eu vou ter propriedade para falar que eu estou deixando Deus ser Deus na minha vida. E o silêncio ele vai falar. E o comportamento, e esse silêncio que vai falar, é exatamente o comportamento que você acabou de falar. É impressionante, porque quem fica gritando ali na sua cabeça é o ego. Porque assim, o ego cria uma imagem do Anderson, do Tiago, do João, do Diego, de todos que vocês estão aí na live, de que esse aqui precisa de uma defesa, que ele precisa, esse nome aqui precisa ser honrado, que esse nome aqui precisa ser protegido. Então, o ego diz assim, tu não vai defender tua honra? Exatamente. Não é? Exatamente Tipo, isso. mas que honra eu tenho? Principalmente, eu vou até abranger aqui muito mais, a gente está falando muito aqui de trabalho, de empresas, mas isso acontece muito dentro da igreja, pastor. Claro. Muito, muito. E de que honra está falando? E que honra? Tu não vai defender teu nome? Peraí, que nome? Não, tu não vai defender. Não vou defender nada, porque o que Anderson acabou de dizer, o silêncio é a melhor resposta para todos os fatos, porque o silêncio devolve, o silêncio paga, o silêncio justifica, o silêncio aprova, o silêncio comprova. E quando você entende que não tem ninguém ali para ser acolhido, defendido, protegido, amparado, blindado, seja lá o que for, o que vem do outro lado é vento, bate e passa. E a sua forma de comportamento consigo mesmo vai falar tão alto que o outro que vai estar lá do outro lado, ele vai ficar sem entender nada. Do mesmo jeito que Pilatos interrogou Jesus. E lá em Marcos capítulo 13, lá no versículo 5, diz que o silêncio de Jesus fazia com que Pilatos ficasse admirado. Olha aí, tá vendo? Verdade. E esse silêncio, ele vai lhe dar tanta resposta, e principalmente o comportamento. Que é isso que muitas lideranças, né, eles não abraçam, acabam por falar demais, e esse falar demais às vezes não é só informação, não. Muitas das vezes são egos. Eu digo egos porque são muitos líderes dentro de várias empresas que fazem a mesma prática e deixam isso transparecer e acaba, infelizmente, prejudicando muita gente da própria empresa, da própria equipe, né? E isso não faz bem, porque acabam falando palavras às vezes que infelizmente são vazias, que acham que pelo seu ego estão falando bonito e estão prejudicando, né, com usando palavras lindas, inteligentes, mas estão prejudicando a eles próprios, as palavras vão voltar para ele e prejudicando muita gente ali abaixo dele. Então, assim, automaticamente, quando você silencia, né? Quando você silencia, você dá uma resposta com sabedoria. E quando você silencia, digamos, isso é tão interessante. É verdade. Quando a gente silencia uma resposta dentro de nós mesmos, o seu coração começa a falar. E às vezes você ouve vozes falando e você pergunta, será que Deus falou comigo? Se esvazie, deixe o silêncio imperar dentro de você, e eu duvido você não ouvir o seu coração falar, e eu duvido você tomar alguma decisão errada. Perfeito. Silêncio é abrigo, silêncio é proteção, silêncio é escudo, silêncio é paz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, existe um código aí. Todo mundo pensa que Deus tem uma casa, né? Só que a casa de Deus é o silêncio. Não tem nada mais parecido com Deus no universo do que o silêncio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Vamos decifrar esse código? E muita gente tem em casa a Bíbliazinha aberta ali no armário. E não entende. Toda empoeirada, mas está aberta ali, né? Ou seja, aquele que habita no esconderijo, ou seja, aquele que mora e permanece no silêncio. O que é o silêncio? Não é você não falar, gente. Tem gente que confunde silêncio com prática e ausência de palavras. Não. Primeiro passo, aprenda primeiro a silenciar sua mente. Não se interesse pelos diálogos mentais, nem viva interessado muito pelas conversas e os pensamentos, e você vai ver que esse hábito de conversar com todo tipo de pensamento que fala contigo
vai cessar. Aquele que habita no silêncio, existe um fundo de silêncio em tudo. Você pode ver que minha voz e a sua aparece e desaparece no silêncio. Se eu começo a bater palma aqui, todas as palmas que elas surgem e desaparecem no silêncio. Ou seja, o silêncio é a realidade. O silêncio é o poder. O silêncio é a presença. O silêncio simboliza Deus. Se eu entendo que esse silêncio, essa casca, esse abrigo me protege, então essa sombra criada pelo silêncio, há um descanso para que eu possa reclinar. E aquele que habita, habitar é permanecer. Aquele que permanece nesse abrigo chamado silêncio, há um descanso, há uma sombra e há uma proteção que faz ele ouvir aquele que não compreende em palavras. Com toda certeza. Isso é pura sabedoria, né? Pura sabedoria. Você ouvir mais do que falar. Quando você silencia, você está ali no seu silêncio, você tem uma voz de sabedoria, né? Isso é muito impressionante, porque isso move tanta coisa, tanto dentro da sua vida, tanto da minha vida, quanto da vida de quem está me ouvindo, que são coisas que a gente não consegue tocar, mas são bem reais, para não soar irreais. Isso é muito interessante, né? Porque isso toca a vida de várias pessoas e transforma. Eu estou passando por uma situação, no momento na empresa que eu estou, né? Eu converso muito com alguns colegas de trabalho, não tem tantos colegas que trabalham assim nessa empresa nova, mas eu digo sempre assim, calma, vamos silenciar. Vai chegar o momento e a hora certa de falar. Mas às vezes, quase que 100%. É muito melhor o silêncio e o comportamento, porque ele, repito como eu falei na minha fala inicial, ele vai falar muito mais alto do que você pensa. O seu comportamento, o seu testemunho, ele fala muito mais alto do que a gente pensa. Do que qualquer TV, do que qualquer Instagram, YouTube, o que você pensar. O silêncio, ele fala muito mais do que 1000 palavras. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque isso, na minha opinião, é um papel de liderança, né? Não de chefia, e isso impacta, digamos. Porque, assim, é melhor você impactar com sabedoria e com silêncio do que você falar, alçar palavras e magoar as pessoas. Isso vai causar efeitos negativos, não só na vida dela, como também na sua. Então, o silêncio ele vai impactar com sabedoria, com comportamento e testemunho. Olha, você tem que entender que cada pessoa ela tem o seu nível de consciência. O nível de consciência é uma escada. Vão ter assuntos que pessoas vão adentrar com você que compete a você só ouvir. Porque se você abrir para falar o que você tem como verdade em seu coração, elas vão desprezar, elas vão lhe confrontar, elas vão lhe afrontar, ou elas vão rebater e vão resistir ao que você está falando. E é uma coisa que eu aprendi, não é? E tenho aprendido com Deus, respeitar o nível de consciência de cada um. Se a pessoa começou a falar de um determinado assunto comigo, e eu vejo que ela não suporta além daquilo, eu recuo, calo, e evito o debate, o embate, porque quem gosta disso é o ego. É tudo que nós estamos falando aqui. Sim. Quem gosta disso é o eu, para estar sempre superior em uma conversa. Para sempre sair por cima, tipo, ganhando, vencendo ou dominando o assunto. Então, esse sentido de domínio, de estar no controle, estar no comando, é uma ação ilusória do ego, como o que eu falei prevaleceu. Se o teu silêncio prevalecer, aquela pessoa que conversou contigo, ela vai voltar para conversar contigo de novo, porque ela encontrou em ti ouvido. E é muito difícil encontrar ouvido. É verdade. Você pode ver que muita gente hoje vai conversar com o outro já está cheio de conceitos, já está cheio de paradigma, já está cheio de ideias, já está cheio de dogma. E quando tu começa a falar, o cara, não, eu acho que é assim. Pronto. Quando eu escuto isso, eu me calo logo, recuo e fico na minha. Porque esse eu acho é um perigo. Porque ali vai vir, naquela mesma hora vai vir uma crença, vai vir algo enraizado, vai vir algo dentro dele que ele vai querer expor como uma verdade.
E se ele não tiver preparado com humildade para ouvir com o coração, a Bíblia diz que os ouvidos estarão incircuncisos, ou seja, agravados, fechados, para ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus vai através de mim, de você. Pode ser até um assunto pequenininho assim que a pessoa esteja necessitando para a vida. Mas se houver abertura e humildade para reconhecer que estamos em conjunto, em unidade, você vai ouvir quem precisa falar com você e você vai prestar ouvidos. E apenas prestando ouvidos, você vai falar muito ao coração daquele que está falando com você e você está apenas em silêncio. Verdade, isso aqui é pérola, viu, gente? Isso aqui é pérola, esse assunto é pérola. A gente vai continuar nele depois, né? Vamos sim.